Chegamos no nosso momento, e hoje é quinta-feira. Quinta-feira, para aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, foi o dia escolhido da nossa casa para estudar o nosso patrono, Leon Denis. E estudar suas ideias, seu pensamento, suas orientações, tudo aquilo que nós precisamos ainda para o nosso crescimento moral, espiritual. Temos aí a companhia hoje, mais do que nunca, de Leon Denis. E, para nossa alegria, nós temos também a nossa querida Rosângela Boren, que está aqui conosco e que vai nos ajudar no discernimento do estudo de hoje. No momento dos passes, a nossa Tereza também está aqui, nossa querida amiga. Vê como é que nós estamos sob o amparo, né? De encarnados e de desencarnados. Vamos então à nossa leitura. Já estão com as páginas na mão? Então vamos lá. A leitura de hoje é do Grande Enigma. O Grande Enigma, esse livro maravilhoso, que nos diz assim o nosso querido Denis. É preciso, pois, retornar à necessidade de um primeiro motor transcendente para explicar os sistemas do mundo. A mecânica celeste não se explica por si mesma, e a existência de um motor inicial se impõe. A nebulosa primitiva, mãe do Sol e dos planetas, era animada por um movimento giratório. Mas quem lhe imprimira esse movimento? Respondemos sem hesitar: Deus. Somente a ciência contemporânea é que nos revela Deus, o ser universal. O homem interroga a história da Terra, evoca a lembrança das multidões mortas, gerações que repousam sobre a poeira dos séculos, interroga a fé crédula dos simples e a fé raciocinada dos sábios, e por toda parte, acima das opiniões contraditórias e das disputas das escolas, acima das rivalidades de castas, de interesses e de paixões, por toda parte, ele vê os impulsos, as inspirações do pensamento humano na direção da grande causa que vela augusta e silenciosa sobre o véu misterioso das coisas. Em todos os tempos e em todos os meios, o lamento humano sobe para esse Espírito Divino, para essa alma do mundo que se honra sobre nomes diversos, mas que sobre tantas denominações. Providência, grande arquiteto, Ser Supremo, Pai Celeste, é sempre o centro, a lei, a razão universal, em que o mundo se conhece, se possui, encontra sua consciência e seu eu. E é assim que, acima desse interessante fluxo e refluxo de elementos passageiros e mutáveis, acima desse variedade, dessa diversidade infinita dos seres e das coisas, que constitui o domínio da natureza e da vida, o pensamento encontra no universo esse princípio fixo, imutável, essa unidade consciente em que se unem a essência e a substância, fonte primeira de todas as consciências e de todas as formas. Pois consciência e forma, essência e substância não podem existir uma sem a outra. Elas se unem para constituir essa unidade viva, esse ser absoluto e necessário, fonte de todos os seres que nós chamamos Deus. Mas a linguagem humana é impotente para exprimir a ideia do ser infinito, desde que nos servimos de nomes e de termos, limitamos o que é sem limites. Todas as definições são insuficientes e, numa certa medida, induzem a erro. Entretanto, o pensamento, para expressar-se, tem necessidade de termos.
O menos afastado da realidade é aquele pelo qual os sacerdotes do Egito designavam Deus. Eu sou, isto é, sou o ser por excelência, absoluto, eterno, de quem emanam todos os seres. Leon Denis. Maravilha de página, né, meus irmãos? Que nós vamos assim, refletindo e buscando essa força maior para nos ajudar nesse discernimento dessa página belíssima de hoje. Vamos buscando o coração amoroso de Jesus, dizendo a Jesus da nossa sempre alegria de estar aqui de volta, de poder adentrar nessa casa, de sentir os abraços da espiritualidade, de estar com a felicidade de encontrar os amigos encarnados e de todos aqueles que nos permite receber as vibrações de amor, que é o plano espiritual. Muito bom, Senhor, muito bom nós podemos estar de volta a esta casa. E nesse momento em que aqui estamos para esse estudo tão importante do nosso querido Denis, pedimos a Ti, Senhor, e aos amigos espirituais, que nesse momento em que as nossas irmãs estiverem fazendo uso da palavra, elas possam receber essas vibrações do alto, dizendo a cada um de nós: segue adiante, segue em frente, para o alto, como sempre nos ensinou o nosso Denis. Abençoa assim, Senhor, a nossa noite de estudo e permita que em seu nome, em nome dessa pleiade amorosa, desses espíritos que nos fortalecem, que nos animam, que nos estimulam para o estudo, permita assim, Senhor, que possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. E que permita, sim, que possamos passar a palavra para a nossa irmã Rosângela. Que Deus te abençoe, Rosângela. Que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento ao Senhor por estarmos reunidos em seu nome. Vou contar para vocês uma história que eu escutei aqui há muitos anos atrás. E que na época me impressionou, e eu achei que era uma forma que eu teria de dizer para as pessoas que Deus existia. O orador, que eu não me lembro, mas eu acho que foi o professor Newton de Barros, mas tem muitos anos isso, contou que certa vez um grupo de árabes viajavam pelo deserto e à noite eles faziam aquelas tendas e o rei deles, toda noite eu lhe observava que um dos que caminhava com ele, dos seus súditos lá, toda noite ele ia do lado de fora da tenda e olhava para o céu e ficava lá, e olhava para o céu. Na outra noite, a mesma coisa, toda noite. O rapaz ia lá fora e fazia essa reverência ao universo. Aí um dia ele chegou lá: o que você está fazendo? Aí ele falou: estou louvando a Deus. Aí o rei perguntou: mas como é que você sabe que Deus existe? Aí o rapaz falou assim para ele: Senhor, por favor, o que é aquilo ali? Era um rastro. Ele: isso aí é pegada de camelo. Aí ele mostrou outro: e aqui, essas pegadas? São pegadas humanas? E isso aqui, quem fez? Isso é rastro de quem? Imagina no deserto, o céu, imagina, sem luz, estrela. Acho que a maioria de nós já viu essa cena, né? Aquele céu estrelado, que era uma outra coisa que me intrigava muito. Não tem muito tempo, quando eu era bem jovenzinha, igual a ela, assim, novinha, e eu ficava olhando para o céu e achava aquilo uma coisa maravilhosa. Eu falava: meu Deus, que maravilha! Mas era o céu lá, o universo lá e eu aqui. Também me lembro, e isso faz tempo, quando eu era do ginásio, que antigamente era ginásio, né? No tempo da maioria de nós foi ginásio. A minha professora de geografia, quando deu alguma coisa sobre astronomia, que não se usava esse nome, porque naquela época nós tínhamos um estudo muito mais simples, né, do que é hoje,
Ela explicou sobre as órbitas dos planetas, sobre como é que os planetas passavam um pelo outro sem que batessem. E ela falava empolgada que se houvesse um desvio, por menor que fosse, haveria o fim, enfim. Aquilo também me impressionava. Eu falava, meu Deus, mas como é que pode ser tão matematicamente correto, milimetricamente correto? E hoje os cientistas se surpreendem cada vez mais, né? Nós poderíamos falar também do corpo humano, que é uma maravilha. Às vezes a gente faz um ferimento, daqui a pouco você tem dificuldade até de saber onde foi, porque magnificamente ele se recompõe. E quantas outras coisas, se nós pudéssemos falar, fosse nosso assunto hoje falar do corpo humano, quanta coisa a gente poderia falar da beleza que é essa máquina maravilhosa que é o corpo humano. Mas nós hoje vamos falar um pouco sobre o universo e Deus. E nós, porque se nós vamos falar do universo, nós vamos falar de nós. O que eu fui aprendendo à medida que eu fui, e agradeço muito ao nosso amigo altivo, nosso fundador, que me ensinou a amar Leon Denis. Você tem que ler, garota. Leon Denis, não, eu acho difícil. Não, lê de novo, lê, você vai ver, você vai começar a entender. Leon Denis é fantástico, porque o altivo, não foi à toa que ele colocou o nome da nossa casa de Leon Denis, né? Ele era apaixonado por Leon Denis, e ele é apaixonado por Leon Denis. Como a gente viu no início do antes de começar a nossa reunião, para aqueles que vêm pela primeira vez, uma das coisas nas quais a doutrina espírita se apoia é a imortalidade da alma. Então o altivo ama Leon Denis, com certeza ama. E ensinou a muitos de nós, a mim, ao Hélio, com certeza ele influenciou, né, Hélio? Porque ele fazia a gente ficar com vontade de conhecer Leon Denis. E comecei a ler. As primeiras vezes eu achei assim um pouco mais... Pela página de hoje a gente vê que ele era uma pessoa que tinha um tamanho imenso. E ele fazia um grande esforço para pegar esse tamanho e colocar para que nós pudéssemos ler e entender. E eu sempre acho muito importante lembrar que Leon Denis tinha uma preocupação muito grande de transferir para nós a certeza absoluta que ele tinha da nossa capacidade interior, das forças, das potências que nós carregamos e que só cabe a nós desenvolvê-las. E isso tudo torna Leon Denis apaixonante, fora a beleza com que ele escreve. O nosso assunto de hoje é o primeiro capítulo do livro O Grande Enigma, que trata de Deus e do universo. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Eu vou ler algumas partes, porque não tem como não ler. É fantástico. A maneira como ele vai mostrando que tudo que funciona do universo de modo tão harmônico e tão perfeito, milimetricamente perfeito, não é obra do acaso. Não pode ser. E a gente vai pensar um pouco sobre isso. Mais um parênteses, não tem como a gente, em 40, 45 minutos, conversar sobre esse assunto, que é um assunto relativamente, vamos dizer assim, não é dos mais simples, não é? A gente entender um pouco sobre a energia, sobre nós sermos parte do universo, e somos. Nosso planeta não está no universo? Está. Nós estamos num planeta que está no sistema solar, na Via Láctea, que é um sistema até relativamente pequeno, porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza, a gente acha ele um astro maravilhoso, mas ele é uma estrela relativamente pequena. Nós estamos nesse sistema, nessa Via Láctea que está no universo, então nós fazemos parte do universo. Quando a gente olha para o universo, a gente precisa olhar pensando, eu faço parte dessa maravilha. E fazemos. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, as diversas moradas que estão espalhadas são habitadas. E ele nos diz, na nossa lição de hoje, que mesmo o espaço entre os planetas, alguns prisão, outros escola, mesmo o espaço entre eles é povoado pelos espíritos. Então, a gente vive num mundo, num universo maravilhoso, num mundo que faz parte desse universo. Nós fazemos parte do mundo. Quando a gente olha o desenho do globo, a gente vê lá o Brasil, e a gente vê lá o nosso estado, Rio de Janeiro, e a gente está ali. Então, a gente está naquele país que faz parte daquele globo, que faz parte desse universo, e a gente faz parte do universo.
Então, quando a gente olhar para o céu agora, a gente precisa entender e pensar, meu Deus, eu faço parte dessa maravilha. Da mesma maneira como em muitos outros planetas, talvez alguns irmãos nossos, irmãos universais, estejam olhando para cá e pensando, meu Deus, será que tem alguém por ali? Né? A gente tem um amigo que trabalha aqui conosco, que é nosso companheiro de trabalho, que ele conhece muito sobre, e fala muito sobre vida em outros planetas e tal, e a gente sempre brinca de estar olhando assim, de repente passar uma nave, aí a gente até se assusta, mas uma nave é uma coisa normal, porque afinal de contas há muitas moradas, o universo belo como é, não pode estar ali só para nos alegrar, né? A gente olhar e falar, nossa, que lindo, só para a gente achar que é bonito. Nada é inútil, tudo tem uma utilidade. Então, se nós somos habitados um planeta com tanta dificuldade, muitos outros mundos também são. Não estão ali só para que a gente se sinta, ai, que lindo. Não, nós fazemos parte desse grande conjunto. Então, hoje nós vamos estudar desse livro, O Grande Enigma. Como eu já falei que é um livro que fala de Deus e do universo, nós vamos estudar o primeiro capítulo, O Grande Enigma. E aí Leon Denis nos diz, a primeira frase do livro é assim, há um objetivo, há uma lei do universo? E ele fala que muitos passam sem se fazer essa pergunta, mas aqueles que são pensadores têm isso como uma coisa que intriga. Afinal, há uma lei do universo? Há um objetivo para nós estarmos aqui? Se a gente não tiver uma resposta que nos convença, que a nossa razão nos diga, isso é lógico, isso é coerente. Nossa, a nossa vida não tem, na verdade, um significado real. Por que nós viveríamos? Por que nós sofreríamos? Por que nascer, ter uma vida de sofrimento e morrer? Já escutei tantas vezes. É melhor morrer logo. Sem entender que essa vida que a gente vive é um pedacinho. Desde que nós fomos criados até aqui, quantos milênios será que já passaram? E daqui para frente, não tem mais fim. É para sempre. Nós vamos estar sempre, como diz Leon Denis, para frente e para o alto, se Deus quiser. É para isso que nós estamos aqui. Para que nós possamos conhecer um pouco mais da lei de Deus e lutar para que nós possamos ir para frente e para o alto. Então, o entendimento, por que Leon Denis teve logo essa preocupação de fazer essa pergunta? Para que a gente também se perguntasse. Algum de nós já fez essa pergunta a si mesmo? Há um objetivo? Há uma lei no universo? Ou esse universo é apenas um abismo, nada? Há uma força, uma esperança, uma certeza que possa nos ajudar para que a gente saia de nós mesmos na direção de um objetivo superior? Ou não haveria nós em torno de nós? Se nós não tivermos certeza disso, nós vamos viver com tristezas, com dúvidas, com amarguras. O que vai trazer para nós essa certeza? É o conhecimento da lei de Deus, da doutrina espírita. Um livro que pode nos ajudar muito a entender essa lei de Deus, na qual a reencarnação se baseia, que é a lei de causa e efeito, é o livro dos Espíritos. Esse livro nos responde a inúmeras perguntas a respeito dessas dúvidas nossas existenciais. Voltando aqui a Leon Denis, ele diz o seguinte, o homem, o pensador, sonda com o olhar a vasta amplidão, o universo, e interroga as profundezas do céu, nele busca a solução de dois grandes problemas, o problema do mundo e o problema da vida. Leon Denis, nessa parte, ele vai falar sobre coisas que nos interessam profundamente. Ele diz o seguinte, entretanto, duas coisas nos aparecem à primeira vista nesse universo, a matéria e o movimento. A matéria, a substância, e o movimento, a força. Os mundos são formados de matéria, e essa matéria, que é inerte, se move. Mas o que é inerte? É parada. Mas ela se move. E ele continua, quem, pois, faz essa matéria se mover? Quem faz os astros se movimentarem nesse infinito universo sem que hajam graves problemas? O pessoal dos Estados Unidos, de vez em quando, gosta de fazer aqueles filmes meio, de catástrofe, cinema catástrofe, aí vem o meteoro que vai cair na Terra, aquelas coisas. A gente lembra de alguma coisa grave que tenha colocado algum dia a humanidade em perigo real e tenha ocorrido isso? Não. Então ele continua aqui. Quem, pois, faz essa matéria mover-se? Que força é essa que a anima? Primeiro problema.
Ele mesmo coloca. Mas o homem do infinito chama atenção sobre si mesmo. Essa matéria, essa força, ele as encontra em si. Nós não sentimos força, não é? Sabe que a minha mãe antigamente falava que ela, quando o tempo mudava, ela sentia dor aqui, dor ali. Aí eu falava, não é possível. O que tem a ver mudar o tempo com ter, né? Depois a gente vai entendendo que isso acontece. Hoje eu entendo que isso acontece. Uma coisa linda é a influência que a lua tem sobre as marés. Antigamente até se falava, né, corta o cabelo na lua tal, que é melhor, o cabelo cresce mais. Ah, tem que contar quantas luas para o neném nascer. Por quê? Porque essa força invisível, que é o magnetismo, né, ela influi, realmente o magnetismo da lua influi nas marés, e influi em muitas outras coisas. Porque ninguém está isolado, nós estamos todos interligados. Mas eu vou dizer para vocês, a gente vai conversar sobre esse tema, que é um tema encantador, mas que requer um aprofundamento, um estudo mais constante, e não vai dar tempo da gente estudar. Então, quem quiser estudar Leon Denis, às segundas-feiras, nós temos algumas obras de Leon Denis sendo estudadas com bastante tranquilidade, com troca, com pergunta, com conversa, o que é bastante enriquecedor para a gente entender, porque a preocupação de Leon Denis foi trazer para nós o que ele havia entendido, que nos faz sair de dentro de nós. Então ele continua. Essa matéria, essa força universal, ele encontra em si mesmo. Com ela vem um terceiro elemento, a matéria, ou substância, né? O movimento, a força, e esse terceiro elemento, com o auxílio do qual o homem conseguiu medir, conhecer a velocidade dos astros, a rota dos astros, qual era, enfim, é o terceiro elemento que ele chama de inteligência. Foi com a inteligência que o homem, ao longo do tempo, foi aprimorando seus instrumentos e conseguimos hoje ter visões maravilhosas, certezas que nós não tínhamos. E a gente lembra até que alguns, como Galileu, chegaram a morrer porque afirmavam que a Terra era redonda, e hoje a gente não tem dúvida nenhuma disso, né? Eu não sei se vocês se perguntavam, mas eu sempre me perguntava se a gente fosse andando, daria a volta, e quando desse a volta ia cair. Depois eu aprendi que existia a gravidade, olha que coisa linda, mas quem inventou a gravidade? Né? Então são perguntas que nos ajudam a entender que tem essa inteligência superior. Tem? Não há como. Continua Leon Denis. Todavia, a inteligência humana não é em si mesma a sua própria causa. Nós não somos a nossa causa. Se nós fôssemos a nossa própria causa, nós poderíamos manter e conservar o poder da vida. Não ia ter ninguém que nos fizesse morrer, porque a gente era dono da nossa própria causa, mas nós não somos. Enquanto esse poder, sujeito a variações e fraquezas, escapa à nossa vontade. Se a inteligência está no homem, ela deve encontrar nesse universo do qual ele é parte integrante. O que existe na parte deve existir no todo. Se é tudo numa mesma lei, é tudo assim harmônico, o que existe numa lei, num lugar, existe no outro. Ah, então essa lei que nós vivemos e aprendemos aqui na Terra é a mesma lei para todo o universo? É a mesma lei para todo o universo. A lei de Deus, ela é universal. A mesma lei que rege a Terra, rege cada um dos astros, milhares, bilhões, trilhões de astros, ou mais, porque cada vez que o homem coloca naquele Hubble uma lente maior para que ele vá enxergar mais, ele descobre que tem muito mais, e daqui a pouco vão ter outros telescópios muito maiores que vão descobrir muito mais longe, e assim a gente vai entendendo. Mas é a mesma lei. A lei é uma só. Então, ele dizendo aqui, se nós somos parte desse universo, nós somos parte do conjunto, sem dúvida nenhuma. O que existe na parte deve se encontrar no todo. A matéria é apenas vestimenta, forma sensível e mutável, revestida pela vida. No nosso caso, a matéria está revestida pela vida. Um cadáver não pensa nem se move. Aí entra a força. A força é simples agente chamado para manter as funções vitais. Ela agrega a nossa formação material, e enquanto nós estivermos encarnados, haverá uma força agregando a nossa matéria. Continuando, ele fala: é, pois, a inteligência que governa os mundos e rege o universo.
Essa inteligência se manifesta através de leis sábias e profundas, ordenadoras e conservadoras do universo. Tá? Vocês não têm noção de quanta coisa tem. Eu até comentei com o Hélio que é um capítulo muito rico, mas é muito instigante para que a gente comece a pensar e compreender. Bom, aí ele vem falando de como é que a lei, ele fala assim, ó, através dessa lei, uma inteligência soberana se revela como a razão mesmo das coisas. Razão consciente, unidade universal, para onde convergem, se ligam, se fundem todas as relações. Ser absoluto e perfeito, fundamento imutável e fonte eterna da ciência, da verdade, da sabedoria e do amor. Nesse capítulo, que fala sobre o grande enigma, que é essa pergunta que a gente tem, por quê, para quê, e que a doutrina espírita e Leon Denis nos ajudam a responder dentro daquilo que a gente já pode compreender, esse livro, esse capítulo, particularmente, nos ajuda muito. O livro todo fala mais ou menos em torno disso, mas esse capítulo que abre, ele nos traz assim curiosidade para que a gente entenda melhor e se sinta, como ele diz, fora de nós mesmos. Bom, a física trouxe algumas objeções, só que com a evolução da própria raça humana, nossa, a física foi avançando no seu conhecimento, e algumas coisas que antigamente eram lei foram sendo substituídas por descobertas que negavam essas leis. E isso faz parte do progresso. À medida que nós fomos progredindo, nós fomos entendendo que o nosso globo era redondo, que a Terra girava em torno dela. Só que a gente não... Olha que coisa fantástica, gente. A Terra está girando em torno dela e em torno do Sol. E nós estamos aqui. Tem alguém tonto aí porque ela está girando? Não tem, mas ela está. Quem conserva isso desse jeito? Que ser humano seria capaz de criar? Vamos falar só da Terra, que gira em torno do Sol, só da Terra, com a Lua girando em torno da Terra, sem que houvesse qualquer problema. A gente, para dirigir carro, a gente dá mole e bate, não é? A gente não consegue. Imagina você manter vários planetas girando em torno do Sol, com órbitas diferentes, de modo que todos façam isso e nenhum se choque. Nós estamos falando agora só do nosso sistema. Fora isso, o giro em torno de nós mesmos, né? Ninguém cai na hora que gira, ninguém cai do planeta, porque existe a lei de atração que nos mantém agregados. Ninguém fica tonto. Olha que coisa fantástica. E é tudo tão estável que não há nenhum problema. Agora, qual homem seria capaz de criar, de gerenciar isso, né? Bom, ele continua. A matéria e a força se reabsorvem no éter. Então, a matéria e a força, depois que elas são desmembradas, se absorvem no éter. Mas o que é o éter? Ele pergunta, mas o que é o éter? Dizem-nos, matéria-prima, o substrato, quer dizer, a parte inicial, a base a base definitiva de todos os movimentos. O próprio éter é atravessado por movimentos inumeráveis, radiações luminosas, calor, correntes de eletricidade, correntes de magnetismo. É preciso que esses movimentos sejam regulados. Quem regula? Não é o homem, não é? A força engendra o movimento, mas a força não é o movimento. Ela é cega, sem guia. Ela não poderia produzir a ordem nem a harmonia no universo. Todavia, a ordem e a harmonia existem. No topo das escalas das forças, aparece a energia mental, a vontade, a inteligência, que constrói as formas e fixa as leis. Aí, aqui, Leon Denis tem um livro, ele fala muito dessas forças interiores, chamado por Problema do Ser e do Destino, que é esse livrinho aqui. Na parte terceira desse livro, tem um trabalho que Leon Denis faz sobre as potências da alma, que eu recomendo. Gente, é fantástico. A gente começa pela vontade, a primeira força que ele explora, a primeira potência que ele traz. É incrível. A gente acha que a gente realmente é capaz. Por isso que o estudo continuado nos ajuda, porque quando a nossa
força vai começando a enfraquecer, o estudo renova. Isso é o que ele nos diz. Ele nos diz que nós, isso é um parênteses para que a gente possa utilizar parte do nosso estudo no nosso dia a dia. Ele nos diz que a partir do momento em que nós descobrimos o potencial da nossa força interior, que a gente vai descobrir muito devagar, mas que esse parte terceira do problema do ser e do destino, potências da alma, esse estudo nos ajuda muito. Nós vamos observar no nosso dia a dia que nas nossas lutas, naqueles momentos em que nós estamos angustiados, entristecidos, por causa das dificuldades que são naturais, nós estamos num planeta de provas e expiações, e as dificuldades são os impulsionadores do nosso progresso. Se não fossem as dificuldades, nós não aprenderíamos. Nós podemos transformar as nossas dificuldades em degraus ou em pesos. Quando a gente entende, começa a entender o que Leon Denis quer nos dizer com as potências da alma, nós começamos a transformar as nossas dificuldades em degraus. E elas vão parar de pesar tanto. E cada vez que o nosso, vamos dizer assim, a nossa alegria, a nossa força começa a diminuir, esse estudo faz com que a gente renove, volte. Acabou a dificuldade? Não. Está ali a dificuldade, do mesmo jeito. Com a diferença de que nós, porque estamos aprendendo a reagir a essa baixa vibratória, fazemos com que a nossa energia volte. E a gente torna a confiar, e mesmo, como disse Paulo, e aí a gente entende Paulo, mesmo com o joelho desconjuntado, a gente vai em frente. Então, guardem bem, problema do ser e do destino, parte terceira, potências da alma, vale a pena, com certeza. Então, continuando, a força não é cega, não é sem guia, ela tem um guia, assim como a nossa também. A nossa energia, a nossa força interior também. Continuando mais um pedacinho, que ainda tem bastante coisa para a gente ver. Deixa eu ver aqui de onde a gente pode pegar. Ó. É preciso, pois, retornar à necessidade de um primeiro motor transcendente para explicar o sistema do mundo. Tem que haver alguma coisa que movimente o sistema do mundo, que a gente pode expandir para o universo. A gente viu que as leis são as mesmas. A mecânica celeste não se explica por si mesma. E a existência de um motor inicial se impõe. Tem que ter alguma coisa que movimente tudo isso que a gente observa. De tempos em tempos, em todos os meios, o lamento humano sobe para esse espírito divino, quer dizer, nós buscamos Deus, né? Para essa alma do mundo que se honra sobre nomes diversos, mas que, sobre tantas denominações, e isso está no nosso trecho de abertura, providência, grande arquiteto, ser supremo, Pai celeste, é sempre o centro, a lei, a razão universal em que o mundo se conhece, se possui e encontra sua consciência e seu eu. E é em Deus que a gente encontra isso. Antônio de Aquino tem uma mensagem que eu não me lembro que livro é, mas eu acho que deve ser no volume 1 do Inspirações do Amor Único de Deus, deve ser o volume 1, quase certo que seja, mas ele diz, aí vocês pegam o volume 1, lê todo, que vocês vão achar o que eu estou dizendo, que nós estamos mergulhados no prana divino. Isso é uma outra coisa importantíssima de nós entendermos, porque quando a gente pensa, a gente vai caminhar mais um pouco aqui em Leon Denis, mas muito rapidamente, porque tem muita coisa e não dá tempo, mas a gente pensa que a gente está aqui, Deus está lá. Não. Deus está realmente em toda parte. Porque se a gente, nós aqui, encarnados, nesse planeta de prova e expiação, temos certeza absoluta de que quando nós nos propomos, com amor, a fazer o trabalho do passe, nós irradiamos nossa energia na hora do passe, com o auxílio dos espíritos. Imaginem o Pai Criador. Então, quando Antônio de Aquino nos diz que nós estamos mergulhados no prana divino, nós estamos mergulhados na irradiação de Deus. E isso é uma coisa que nós temos que usar a nosso benefício. Porque ele nos diz, e Leon Denis também,
que nós devemos aspirar, inspirar, sugar esse prana, principalmente de manhã, essa energia, essa vibração divina, essa irradiação divina, principalmente pela manhã, quando as pessoas estão adormecidas, as mentes estão tranquilas, os pensamentos não estão cruzando tanto naquela loucura nossa de todo dia, que a gente deve procurar um lugar onde a gente enxergue uma janela, palavras de Leon Denis, onde a gente enxergue o céu e respirar aquela energia da manhã, aquela vibração que nos diz Antônio de Aquino, prana divino. Ele nos diz, Antônio de Aquino, que nós estamos mergulhados nesse prana do mesmo jeito que os peixes estão mergulhados no oceano. Imagina um peixinho nadando, aquela água toda em volta dele. Para nós somos o peixinho e aquela água toda é o prana divino, onde nós estamos mergulhados. E aí a gente consegue renovar as nossas energias, a gente consegue se fortalecer, a gente consegue diminuir o nosso cansaço, aumentar a nossa coragem. Cabe a cada um de nós buscar na leitura que nos ajuda a entender isso, e depois que entender, usar a nosso favor. As coisas que a gente escuta aqui, que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente aceita porque gosta, acha que é isso mesmo, que nós somos seres, agora que fomos criados, somos seres eternos, não vamos mais morrer, somos imortais, essas coisas são para nós usarmos a nosso favor. Se a gente consegue entender com Leon Denis que todo esse mecanismo foi realmente criado e é mantido de forma segura por uma lei universal que rege todo o universo, e que essa lei foi criada por nosso Pai Criador, quem criou essa lei nos criou. Ah, mas como é que criou? Muitas coisas fogem do nosso entendimento. Se nós conseguirmos sentir que Deus realmente é Pai e está do nosso lado o tempo inteiro através dessa vibração fantástica, nós já vamos começando a mudar essa distância que nos separa de Deus. Eu já escutei gente falar assim, bom, eu me apego mais e oro mais para Jesus, faço minhas preces mais para Jesus, porque eu acho que Jesus está mais perto. Deus está mais longe. Ao contrário, eles estão ambos perto de nós, mas principalmente o Pai Criador, que irradia como um sol sobre todos nós. Então a gente não tem que pensar que Deus está longe. Deus é nosso Pai Criador. Nenhum de nós abandona, nenhum de nós caminha só. Mas é preciso que a gente faça essa ligação. Então, continuando, Leon Denis nos diz, deixa eu ver, o pensamento encontra no universo esse princípio fixo, imutável, essa unidade em que se unem a essência, a substância, a matéria, a inteligência. É a fonte primeira de todas as consciências e de todas as formas. Esse é Deus. Mas a linguagem humana é impotente para exprimir a ideia desse ser infinito. E é impotente. Vocês acham que alguém consegue descrever o que é esse ser capaz de criar esse universo inteiro? Não consegue. A gente não tem como, primeiro, compreender essa grandeza toda para poder descrever. E depois que compreender, se compreendesse, não teria como, no nosso estágio, descrever. Então, a linguagem humana, ela é impotente para explicar, para exprimir, para definir esse ser infinito. Se nós usarmos nomes, quando nos servimos de nomes e de termos, limitamos. No caso, nós vamos limitar o que é sem limite. E aí ele diz, isso também está na nossa página de abertura, que Leon Denis, no entendimento dele, acha que a definição melhor é aquela que se usava no Egito. Eu sou. Era assim que eles designavam Deus. Isto é, sou o ser por excelência, absoluto, eterno, de quem emanam todos os seres. O materialismo não via o universo senão a substância e a força. Aí veio o politeísmo e viu vários deuses. Os dois se enganaram. Ambos se enganaram. O mal entendido que os separa não vai passar senão quando os materialistas virem no seu princípio e os espiritualistas no seu Deus a fonte dos três elementos, substância, força e inteligência, cuja união constitui a vida universal.
Para isso, basta compreender duas coisas. Evidentemente, ele diz assim, para isto basta compreender duas coisas. Se admitimos que a substância está fora de Deus, Deus não é infinito. Então, a substância está em Deus. Já que a consciência existe no mundo atual, é preciso, evidentemente, que ela se encontre no que foi o princípio deste mundo. Mas a ciência, após ter se atrasado durante muitos séculos, depois de ter lhe reconhecido que era ela estéril, a ciência atual modificou sua orientação. Em todos os domínios, a ciência se encaminha com um passo decidido na direção dessa grande unidade que se entrevê no fundo de tudo. Nós passamos um período na Terra em que nós éramos materialistas. Havia uma grande tendência ao materialismo, que só via mesmo a força e a matéria, não tinha nada, nenhuma inteligência permeando isso. Depois nós viramos politeístas, eram vários deuses, também está errado. Só quando a gente compreender que existe, normalmente o cientista, assim, quando é cientista mesmo, tem muita dificuldade de admitir uma inteligência superior a dele. Então, prefere dizer qualquer coisa, menos assumir que ali tem um ponto que a gente para e mais além vai a uma inteligência muito maior do que a nossa. Agora a ciência está caminhando para isso. Por toda parte, a ciência reconhece a unidade de substância, quer dizer, é uma coisa só, a unidade de forças e a unidade de leis. Não há uma lei para Marte, uma lei para uma constelação que esteja fora da Via Láctea, não há. É uma lei única, a força é a mesma, modificada de acordo com a necessidade. A gente aprende isso quando a gente estuda os diversos mundos habitados e os espíritos nos dizem que é o mesmo elemento básico, modificado de acordo com a necessidade. Isso vale até para os nossos corpos também. Nós temos os corpos formados da mesma maneira, mas cada um com a sua característica. Então, a matéria elementar ela é modificada de acordo com a necessidade de onde a gente vai viver. E tem um encontro em outubro, normalmente em outubro, que se chama Medicina Espiritual, que trabalha bastante essa questão de fluido, de matéria, de perispírito, fluido cósmico universal, que nos fala um pouco dessa base de formação de tudo. Então fica aí, grave em outubro, para que a gente possa entender um pouco melhor isso. Atrás de toda substância que se move, encontra-se a força, e a força é apenas projeção do pensamento, projeção da vontade na substância. A criação eterna, a eterna renovação dos seres e das coisas, é somente projeção constante do pensamento divino no universo. Então, a criação eterna, Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntaram se Deus parava de criar, e os Espíritos respondem, Kardec perguntou, e os Espíritos respondem a Kardec que não, Deus nunca para de criar. Então, diz aqui Leon Denis, a criação eterna, a eterna renovação dos seres e das coisas é projeção, ele ainda diz assim, é somente projeção constante do pensamento divino do universo. Ele diz assim, pouco a pouco levanta-se o véu e o homem começa a ver a grandiosa evolução da vida na superfície dos mundos. Sabe que a vida se desenvolve, se transforma, se depura, à medida que ela percorre a espiral imensa, e isso ele vai falar mais lá na frente, a espiral, quem veio no encontro domingo passado, do carnaval, domingo, segunda e terça, viu a lei circular de evolução, que é uma espiral. A gente não evolui assim, quem dera, era muito bom, mas não é. A gente evolui assim, vai devagar, dando voltas. Vai chegar uma hora que essa espiral vai afinar e a gente, com certeza, vai conseguir até meio que sair dela. Mas, por hora, a lei circular é a lei de evolução. Por isso ele fala aqui, na espiral, tá? Atrás de... Onde é que eu estava? Agora eu me perdi. Sabe que a vida se desenvolve, percorre sua espiral imensa. Compreende que tudo está regulado em vista de um objetivo, que é o aperfeiçoamento contínuo do ser, o crescimento nele da soma do bom e do belo. Agora, olha só, gente, que coisa interessante. Tudo isso
que a gente vê no universo, tudo isso é apenas, tudo está regulado em vista de um objetivo, que é o aperfeiçoamento contínuo do ser e o crescimento nele da soma do bem e do belo. Tudo isso é para que cada um de nós possa crescer, possa progredir. E isso é fácil da gente entender. Qual seria a razão da Terra existir se nós não estivéssemos nela, aproveitando, fazendo com que ela evoluísse, nós evoluíssemos também? Então, pensa bem, gente. O Pai que nos criou toda essa estrutura que nos apoia para que nós possamos crescer, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos aprender a olhar o bom, olhar o belo, a melhorar. Olha só, gente, que coisa linda. Leon Denis nos ajuda a entender isso, porque ele fala num outro livrinho maravilhoso. Esse é bem fininho, ó, mas é maravilhoso, gente. O porquê da vida. Esse, parece até que eu sou garota propaganda de Leon Denis, né? Mas é, gente. Esse livro aqui nos ajuda também a entender por que ele nos diz que tudo isso, todo esse esforço de criação é apenas para que nós tenhamos condições de progredirmos, de chegarmos a entender o quanto nós valemos, o quanto nós podemos, o que nós somos, afinal. Se nós somos os seres eternos, a partir do momento que nós fomos criados, nós não morreremos mais, seremos imortais. Então, o que a gente vai fazer com isso? O que isso serve para nós? Como é que a gente vai viver? Isso tem que ser, essa compreensão tem que ser amadurecida em cada um de nós. A gente precisa se fortalecer nela. Ela tem que ser um divisor de água. A partir do momento que a gente realmente se vê como um ser imortal, se vê olhando para a vida futura, como a gente viu também nos preceitos básicos da doutrina, a comunicabilidade. A gente pensa na comunicabilidade quando os espíritos dão comunicação, quando a gente tem lá nas perguntas que a gente pode fazer aos espíritos através do receituário, e a gente esquece que eles estão aqui junto de nós. E eles são apenas nós fora do corpo. Quando nós estivermos fora do corpo, nós vamos fazer parte da população dos desencarnados. Toda essa estrutura, vamos fazer do macro, que é o universo, para o micro, que é o centro aqui. Nosso centro. Por que essa casa está aberta? Por que os espíritos estão vindo aqui sempre, estão conosco sempre? Por que isso? Por que nós estamos aqui estudando, conversando sobre Leon Denis, sobre as ideias, o pensamento de Leon Denis, sobre a lei de Deus, sobre o universo? Por que isso? Porque nós estamos aqui para aprender, para progredir, para crescer. E essa casa faz isso tudo para nos ajudar. Se não fosse essa casa, talvez eu não tivesse oportunidade de estar aqui pensando um pouco mais a respeito desse grande enigma que é a vida. Então, tudo isso é para que a gente tenha a oportunidade de estar sendo amparado, esclarecido, socorrido, fortalecido para progredir, para enxergar a vida com um olhar mais amoroso, de maior compreensão, de maior compaixão, julgando menos, tentando ajudar mais, calando mais quando não puder fazer nada, o que não é fácil. Quer ver uma pessoa que tem solução para tudo, é cada um de nós em relação ao problema dos outros, né? A gente tem solução para tudo, não para o nosso, né? E ainda se vier alguém falar do nosso, então a gente para e pensa que há muito que aprender, né? Muito. Mas ouvir, como Leon Denis nos diz aqui, que a criação é eterna, a eterna renovação dos seres que não param de ser criados, e das coisas do próprio universo, é somente a projeção constante do divino universo. Tudo está regulado em vista de um único objetivo, que é o aperfeiçoamento contínuo do ser e o crescimento nele da soma do bem e do belo. Então, todo esse esforço é para que cresça em nós o bem e o belo. Só que esse crescimento vai depender de cada um de nós. Então, gente, fica com bastante água na boca para a gente poder ler isso aqui em casa com calma, passar uns dias estudando, que esse livro também é fantástico.
ele continua dizendo que Deus é manifestado pelo universo, quer dizer, o universo manifesta a divindade, que dele é sua representação sensível, mas não se confunde com ele. Bom, tem uns trechos aqui, olha que coisa linda, gente, porque dizem que Leon Denis é o poeta do Espiritismo, olha que coisa linda. A Terra flutua sem ruído na imensidão. Realmente, flutua e não faz ruído. A gente não escuta nada, né? A Terra flutua sem ruído na imensidão. Essa massa de 10.000 léguas de circunferência desliza sobre as ondas do éter como um pássaro no espaço. Nada denuncia sua marcha imponente. A gente não sente o movimento da Terra, né? E ele vai falando. O universo permanece calmo. É o equilíbrio absoluto. É a majestade de um poder misterioso, de uma inteligência que não se impõe, que se esconde no seio das coisas, mas cuja presença revela-se ao pensamento e ao coração e que atrai o pesquisador como o abismo atrai o curioso. Por quê? É curioso, gente, pelo amor de Deus, imagina a gente cientista com um monte de aparelho na mão e esse imenso universo. Realmente deve dar uma gana mesmo de querer saber mais, de ficar ali. Aí a gente vê aquele cientista tudo com cara de doidinho, né? Ali dedicado. Não sei se vocês viram, mas Einstein, que é um fenômeno, né? Deixou de herança os manuscritos dele e agora estão expostos no museu. Se eu não estou enganada, estão no Egito, se eu não estou enganada. E tem um que aparece um trecho dele, uma carta dele, dizendo, ele falando para um amigo dele, que depois de 50 anos de estudo quântico, ele ainda não conseguia entender direito o movimento da luz. Olha só. Que coisa bacana, né? Ver assim, com aqueles recursos, né? Quando Einstein reencarnar, se é que ainda não reencarnou, vai arrebentar, porque aí ele já está cheio de... Traz mais coisa, e com uma ferramenta melhor, aí impulsiona a humanidade. Faz algumas descobertas que fazem com que a gente dê um passo à frente nessa jornada. Tudo para que a gente possa somar em nós o belo e o bom. Olha só. E ele continua dizendo, falando ainda de Deus, a obra formidável executa-se, a de Deus, sem esforço. Globos e sóis flutuam no infinito, tão ligeiro quanto as plumas sobre a brisa. Não há o menor esforço. Avante, sempre avante. Se a ordem e a harmonia do cosmos não bastam para convencer o homem que Deus existe, ele é livre. Nada constrange o cético para ir a Deus. É uma decisão de cada um. Acontece o mesmo com as coisas morais. Aí ele entra numa outra questão. Nossas existências se desenvolvem e os acontecimentos se sucedem sem ligação aparente. Porém, a justiça que plana do alto sobre nós e regula os nossos destinos, segundo um princípio inelutável pelo qual tudo se encadeia numa série de causas e efeitos. Pode parecer que é um acaso, que não tem nada a ver, mas tem. Então, infelizmente, as dificuldades que nós estamos vivenciando, socialmente falando, são dificuldades que nós precisamos passar por elas, porque a lei é de causa e efeito. É semear e colher, nessa ou noutras vidas. Muitas vezes a gente tem causas que são atuais, de aflições, e tem causas anteriores, de outras vidas. Tem causas de 200, 300 anos atrás ou mais, que a gente não teve condições ainda de enfrentar, vai se fortalecendo, e vem uma vida que a gente ali se ajusta com a lei. Isso não é muito bom a gente saber que não há injustiça, que não é por acaso? Que não há nada que aconteça por acaso, que tudo é regulado por essa lei de causa e efeito? O que isso faz? Faz com que a gente tenha respostas. Se isso está acontecendo, alguma razão eu dei para que isso hoje esteja acontecendo. Então, que eu consiga, que Deus me dê força para que eu consiga superar e aprender com essa lição. Que não é fácil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Não é. Mas não é por acaso. Isso é muito importante. Porque nós que já entendemos um pouco da doutrina, a gente começa a pensar na nossa responsabilidade conosco mesmo. Com o nosso crescimento, com a nossa evolução, com o aproveitamento daqueles conceitos que nós estamos começando a aprender. Isso é muito importante. Para que eu possa ganhar tempo nessa corrida. E ele diz assim, ó,
É a ti, potência suprema, qualquer que seja o nome que te dei, fonte de eterna vida e beleza e harmonia, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança, nosso amor. E ele continua dizendo: Deus também está em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aí que está o lugar sagrado, o santuário, onde se esconde a centelha divina. Quando Kardec perguntou aos espíritos se havia algum lugar que nós tínhamos a lei de Deus, e aí, porque fala do livre-arbítrio, é a lei de Deus, é a lei de escolha. Ela está gravada na nossa consciência, é a resposta dos espíritos. E Leon Denis agora nos diz: Deus também está em cada um de nós, no templo vivo da nossa consciência. É aí que está o lugar sagrado, o santuário, onde se esconde a centelha divina, onde podemos ter certeza que Deus está em nós. E às vezes, quantas e quantas vezes a gente ouve a nossa consciência, mas não a escuta, né? A gente só ouve, percebe, mas não valoriza, né? Terminando, ele diz o seguinte, e aí ele fala novamente das potências da alma. Como desenvolver nossas potências? Olha que legal. Ó homens, aprendam a descer em si mesmo, a pesquisar os recantos mais íntimos do ser. Interroguem-se no silêncio, no refúgio, e aprenderão a se conhecer, a conhecer em vocês a potência oculta. É ela que eleva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade e da justiça. E aí ele continua, e a gente não vai terminar, ele vai dizendo que pouco a pouco a luz vai aumentando em nós, e nós vamos sentindo mesmo a presença e a grandeza da divindade. Novamente eu digo, no problema do ser e do destino, parte terceira, Leon Denis conversa bastante com a gente sobre as potências da alma e nos ajuda a entender como fazer para desenvolver em nós essas potências. E o que isso vai fazer conosco? Vai fazer com que nós tenhamos mais segurança, mais confiança, mais firmeza, mais alegria, mais responsabilidade, com certeza, mas de uma forma muito alegre, porque vai fazer, primeiro, nós vamos entender que nós somos iguais a todos. Então vai aumentar o nosso respeito pelo próximo, o nosso cuidado com o próximo. Então, não tem como a gente falar tudo que a gente pode perceber e receber desse trabalho de pesquisar dentro de si mesmo, através da oração, através da observação, através do silêncio. O Dr. Erma até nos orientou, não a mim, orientou uma outra pessoa, eu tirei cola, porque eu escutei, peguei para mim também, que ela escolhesse um horário, de preferência de manhã, 10 minutinhos que fosse, para ler um trecho do Evangelho e pensar, meditar sobre o trecho, sobre o que aquele trecho podia fazer por ela. Se ela escolhesse esse horário, os espíritos saberiam e iriam ajudá-la. Então fica a dica aqui, que nós possamos escolher o nosso horário, combinar com o nosso benfeitor, e pode ter certeza absoluta que ele vai estar ali. E aí nós fazemos a leitura e buscamos essa sintonia com o Pai Criador, buscamos, dentro daquilo que nós vamos ler nas potências da alma, trabalhar em nós aquelas potências para que nós possamos realmente crescer. E isso com certeza vai nos fortalecer, vai nos alegrar profundamente e vai nos ajudar a atravessar a nossa jornada terrena, que os espíritos tão gentilmente chamam de exílio, tamanha grau de dificuldade que pode apresentar, mas a gente vai atravessar com a confiança de que tem certeza absoluta de que Deus é Pai e que nenhum de nós está caminhando sozinhos. Ele ainda nos mandou essa pleiade de espíritos que estão aqui agora trabalhando junto a nós, retirando as nossas mazelas, tudo que é possível retirar para que nós saiamos daqui, tão aliviados, foi tão bom, eu fui no centro, tomei um passe ótimo. É todo um trabalho que os espíritos realizam, que a gente nem vê, mas que realizam, para que a gente só faça uma coisa: cuide de nós mesmos. Cuide da nossa evolução, da nossa reforma, da nossa modificação, usando todo esse esforço que eles fazem para manter essa casa aberta, para nos manter aqui, para que nós possamos aproveitar a encarnação e sairmos dela, se Deus quiser, melhores do que quando nós entramos nela.
Que Deus então nos abençoe, que Jesus nos dê muita força para que nós possamos prosseguir, apesar e a despeito das nossas dificuldades, que não são poucas, com a certeza absoluta de que Deus está conosco. Como diz o nosso querido Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz a todos. Muito bom, né, meus irmãos? Foi muito bom mesmo nós termos vindo aqui hoje. Bem esclarecedor. Obrigado, Rosângela. Que Deus te ilumine e que você esteja sempre aqui conosco, falando para a gente de Leon Denis, com esse amor, com esse carinho que a nossa irmã passa e que é tão importante para nós. Quando nós acabamos de ouvir esse estudo, o que dá vontade? Ah, vocês não podem responder agora, mas eu já sei o que é. É de vir estudar Leon Denis. É de vir participar das aulas de Leon Denis. É estar junto para a gente poder, quando pega uma página dessa, que a gente olha e diz, hoje não vai ser fácil entender. Meus irmãos, vamos passar então para o nosso segundo momento, que é o momento dos passes, e nesse momento nós vamos ter também o apoio da nossa querida Tereza Costa. Vamos fazer a nossa leitura, quando nos diz do capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, está no item 8, aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente, uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita ver entre essas duas ordens de ideias deve-se ao erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma para outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos devem ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, então, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão em mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão e a irresistível lógica dos fatos não mais poderá se opor a ela. Aí está, meus irmãos. Vamos então pedindo aos médios que se coloquem em posição para a tarefa dos passes, e vamos nós aqui refletindo bastante sobre tudo que ouvimos de Deus, do nosso sentimento para com Deus, e que na noite de hoje a palavra nos disse, a palavra da nossa irmã nos disse gratidão, gratidão por esse grande amor que Deus, por todos nós, construiu e ainda constrói uma maneira de nós vivermos bem, de nós estarmos bem, dentro do nosso corpo físico e dentro do nosso perispírito, estamos bem, meus irmãos. Só falta agora trabalhar para o bem em nós, refletir em nós, não é? Foi o que mais ouvimos hoje.
a reflexão do eu. Vamos aguardando então. Agora sim, com os nossos corações em festa, felizes mesmo, dizemos a Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, todos nós estamos recebendo energias positivas, energias de saúde espiritual, energias de alegria, de entusiasmo em nosso coração, através dos passes, através dos nossos médiuns aqui presentes, que com boa vontade trazem até nós as energias do plano espiritual. Obrigado, Jesus. Abençoa-se nesse instante, esse momento, que é o momento dos passes. Graças a Deus. Que possamos, então, entrar em sintonia com o plano espiritual maior, para recebermos os fluidos de que necessitamos para a nossa saúde física, mental e espiritual. Hoje, no Evangelho, Kardec está nos falando a respeito da aliança da ciência com a religião. E ele diz que elas devem andar juntas, não podem contradizer-se, porque têm o mesmo princípio que é Deus. Embora uma seja a alavanca da inteligência, que rege a ciência, rege o mundo, as leis do mundo material, e a religião rege as leis do mundo espiritual ou moral, elas não são a negação uma da outra. Então, é por isso que elas devem andar sempre juntas. E que a ciência deve sempre levar em conta a espiritualidade e a religião considerar as leis orgânicas. E ele acrescenta que este traço de união está no Espiritismo, porque o Espiritismo vem nos trazer esclarecimentos a respeito das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem os movimentos dos astros. Kardec também afirma que é toda uma revolução moral que está se desenvolvendo no mundo sob a ação dos espíritos. E aí nós ficamos pensando como que existe, já existe essa aliança da ciência com a religião, e sempre existiu, porque sempre a ciência vai descobrindo coisas e vai nos revelando mais a ideia de Deus, a ideia do belo, a ideia do bom, e vai desenvolvendo essas coisas. Em vários pontos nós vemos, principalmente no ponto em que a medicina se desenvolveu, e que existem muitos estudos que dizem que a oração faz com que as pessoas se recuperem mais rápido de suas doenças. E existem estudos mesmo que comparam as pessoas que recebem preces com aquelas que não recebem. Aquelas que recebem prece saem mais rápido do hospital, elas morrem menos, e as que não recebem têm mais dificuldade. E muitos estudos também falam que a saúde mental das crianças está interligada à questão do amor que elas recebem da sua família, das pessoas que a cercam. Existem muitas coisas em que a ciência está demonstrando que, quando ligada à religião, elas crescem, e as duas juntas têm uma força muito maior, que pode nos ajudar muito mais. Vamos pensar somente no valor da prece. Quando nós oramos, nós formamos um campo magnético em torno de nós que nos protege
e estimula as defesas do organismo. Isso já foi meio que provado pela ciência, né? E esse campo magnético pode ser dirigido pelo pensamento a outra pessoa a quem queremos beneficiar. É a prece que nós fazemos também pelos outros e que gostaríamos que os outros fizessem por nós também. Então, que nós pensemos na alavanca maravilhosa que nós temos nas mãos, que é a doutrina espírita, que veio unir, fazer essa aliança da ciência com a religião, para que nós pudéssemos mais rapidamente avançar, para que nós pudéssemos mais rapidamente, através do avanço da ciência, avançar espiritualmente também. E através da nossa ligação espiritual, também conseguimos fazer com que a ciência avançasse mais. Veja que são duas forças que, se unidas, se tornam muito fortes. Que nós, então, valorizemos a ciência e a religião e que estejamos sempre prontos a estudar e estamos sempre ligados ao plano espiritual maior que nos envolve e que faz com que nós sempre tenhamos em mente o bem e o belo, como disse o nosso querido Leon Denis. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Senhor Jesus, esse é o nosso momento de gratidão, de abrir o nosso coração para dizer essa espiritualidade amiga da nossa casa espírita, que nos acompanha, que nos envolve, que nos orienta e que abre as portas para nós, para que possamos estar neste grande aprendizado dessa doutrina, mas acima de tudo, nesse dia de hoje, em que estudamos o nosso querido patrono, que nos mostra caminhos verdadeiros do belo e do bom. Obrigado, Jesus, obrigado aos amigos espirituais, obrigado, Denis, obrigado a Kardec, por esta oportunidade que estamos tendo neste turno reencarnatório de ser até possível, Senhor, te revelar a todos, através da alegria que sentimos em nosso coração, por tudo que recebemos dessa doutrina de amor. Fica conosco, Jesus, fica conosco, amigos espirituais da nossa casa, permitindo que possamos levar para os nossos lares, para aqueles que cruzam os nossos caminhos, essa vibração de amor e essa alegria íntima que sentimos por ter estado aqui nessa noite de hoje e ter recebido tantos benefícios para o nosso coração. Graças a Deus e que em teu nome, Jesus, em nome dessa pleiade amorosa, pedimos permissão para dar por encerrado essa nossa pequenina participação nesta grande tarefa de amor, neste grande trabalho de amor que foi feito aqui hoje nesta casa, em benefício de todos nós. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos.